Qualquer contratação cujo conteúdo conflitar com a legislação em vigência será considerada ilegal por princípio. Muito bem, pessoal, nosso Código Civil e mesmo outros códigos legais de outros países, eles sempre prevêem isso. A gente não pode realizar um acordo ou um contrato com outras empresas cujo conteúdo ou que contém alguma obrigação, alguma exigência que fira as leis do país. Então isso vale também para as terceirizações. São casos muito comuns de ilegalidades. Contratação informal da empresa terceira, ou seja, sem contrato assinado. Isso acontece em vários segmentos, isso às vezes acontece até mesmo em obras civis, onde se fazem contratos ou se contratam pessoas para fazerem uma pequena obra, pequenos reparos, mas sem um acordo formal. Isso é muito arriscado, porque sem um contrato, sem um acordo, primeiro fica sem definições o que será feito, qual a obrigação, qual o dever de cada parte e principalmente os direitos ficam desprotegidos, tanto de uma parte, da parte contratante, quanto da contratada. Outro caso comum é quando o empresário demite e recontrata no momento seguinte funcionários, mas aí como pessoa jurídica. Isso também não é bem visto pela lei, porque, segundo a lei das terceirizações, você até pode demitir um funcionário que era seu seletista e depois recontratá-lo, mas há uma carência de 18 meses para poder recontrar esse mesmo funcionário como uma pessoa jurídica, desde que ele seja também parte de uma empresa terceira. Ainda está em discussão entre aí os especialistas se é possível contratar um MEI, um MEI, como terceirizado. Então nós não vamos entrar ainda nesse detalhe, porque ainda está em discussão pela lei. Pejotização, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas também é um caso comum de contratação considerada ilegal. De maneira geral, independente da forma que o empresário contrata um terceiro, se esse terceiro for tratado como se fosse um funcionário, ou seja, se caracterizar que há uma subordinação direta e pessoalidade sobre o mesmo, então ele já há então a constatação de um vínculo empregatício. Ele terá os mesmos direitos como se fosse contratado pela CLT. A pejotização, pessoal, é um termo que está sendo muito utilizado, muito debatido ainda, que é uma contratação a princípio não permitida no Brasil. Uma empresa contrata um profissional e ele é obrigado, entre aspas, ou orientado a abrir uma empresa, uma microempresa. Só que ele tem deveres como empregado, tem horário, tem chefia. Mesmo que ele tenha aberto uma CNPJ, uma empresa, ele vai ser considerado como um empregado CLT. Esse é o maior cuidado que as empresas devem ter hoje, porque elas estão fazendo isso de uma forma muito abrangente, mas que o Ministério do Trabalho vai entender como sendo uma ilegalidade. Por esses motivos, que é sempre recomendável que a empresa que pretenda implantar uma terceirização de seus serviços consulte um advogado especialista nessa área, de forma a evitar essas contratações ilegais, porque o advogado ele vai estar sempre atualizado das discussões, daquilo que é considerado legal ou não pelo meio jurídico, e assim evitando riscos para a empresa contratante.